Primeira vez na Ásia, o melhor roteiro pelo Sudeste Asiático. Eu passei 6 meses em um mochilão pelo Sudeste Asiático e hoje eu vim contar tudo pra vocês sobre esse roteiro, de dicas, acertos e erros também, né, pra que você não cometa o mesmo na sua viagem. Pra quem não me conhece, se você é novo aqui no canal, prazer, meu nome é Francesca e eu passei os últimos 6 meses da minha vida por um mochilão no Sudeste Asiático. E nesse vídeo aqui eu vou contar pra vocês um pouquinho de como que foi, por que eu escolhi, dicas, né, principalmente em relação a tudo mais, mas enfim, sem enrolação, já vamos começar esse vídeo. Peço aí encarecidamente pra vocês deixarem o like e se inscreverem aqui no canal, porque esse vídeo, para além de quem faz mochilão, também são dicas essenciais para você que vai fazer seu mochilão ou viagem pelo Sudeste Asiático. Eu fiz um leve roteiro aqui para mostrar para vocês, falar certinho, entendeu? Então, alguns momentos eu vou estar lendo aqui só para me lembrar dos tópicos. E eu quero começar falando o motivo de eu ter escolhido o Sudeste Asiático, né? Mas enfim, basicamente eu escolhi o Sudeste Asiático justamente porque eu já estava no Oriente Médio, já estava viajando e trabalhando, né? Por ser nômade digital, pra mim eu já estava ali no meio do caminho, então eu não saí do Brasil diretamente pra lá. Porém, eu confesso que eu super faria isso. Se você está pensando em sair do Brasil para ir para o Sudeste Asiático, vale muito a pena. A minha escolha de roteiro, ela começou baseada nos lugares que eu jamais deixaria de não conhecer. Porque como já estava lá, né, já iria para lá, tinha lugares que para mim eram obrigatórios, entendeu? Que principalmente foi Bali e Vietnã e Tailândia. Tipo, era meu top 3, assim. Mas como eu falei, esse vídeo aqui se aplica para todos os tipos de viagem. Então depende da quantidade de tempo que você tem, de dinheiro, de disposição para conhecer alguns lugares. Porque de fato, né, é um mochilão que eu fiz de 5 meses que poderia sim ser aplicado a uma viagem de um mês ou 2 semanas que seja. Então depende muito do que você realmente quer conhecer, porque eu, por exemplo, eu comecei em Bali e finalizei na Tailândia, mas é uma coisa assim que cada um escolhe o seu roteiro, né? Mas que de fato os lugares que eu vou apresentar aqui no vídeo realmente foram lugares até que superaram minhas expectativas, lugares que eu não imaginava nunca ir e que realmente foi uma experiência que valeu muito a pena pra minha vida. Dito isso, eu vou começar pela primeira dica, que é você se antecipar a comprar as suas passagens, caso vá usar, né, avião ou alguns casos ônibus. No meu caso, eu comecei por Bali, então tipo, eu peguei um avião, né, de Doha pra Bali. E a maior parte, assim, na verdade, todas as vezes que eu comprei alguma passagem, eu usei a One2Go, que é um site barra aplicativo que é muito usado lá na Ásia, no Sudeste Asiático. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, entendeu? Todo mundo recomenda porque realmente é muito bom. Lá você encontra viagens acessíveis, low cost de companhias aéreas locais e também muito ônibus e alguns ferries, né, que é barco em português. E outra dica também que eu dou é se hospedar em hostels. Durante a minha viagem eu acabei descobrindo também um aplicativo que se chama Hostel World, que é um aplicativo que a maioria dos viajantes usam, né? E eu acabei conhecendo ao decorrer da viagem, porque eu usava também outros lugares, tipo Booking, e fazia, né, as pesquisas, como todo mundo faz. Só que acabou que uma pessoa acabou me indicando esse aplicativo e realmente os preços são mais em conta, dependendo do lugar, é sempre bom. Tipo, agora que eu tô aqui no Brasil, eu vou fazer umas pesquisadas no Hostel World, às vezes eu encontro no Booking mais em conta do que no Hostel World, então é muito relativo, mas é bom ter essa opção, né? E é legal porque é uma rede social praticamente que você pode conhecer outras pessoas, tipo, tem os eventos da cidade que tá rolando, daí você pode encontrar pessoas através do aplicativo, então é bem legalzinho, é bem vibe hostel. Pra você que nunca ficou em hostel, eu recomendo, entendeu? Não é uma coisa assim insalubre, pelo contrário, no Sudeste Asiático foram os lugares que eu vi hostels assim que parecia realmente que eu tava num lugar assim, que não era um hostel, tipo, a gente divide o quarto com a galera, mas sempre tinha uma cortininha, tipo, você tem a sua privacidade.
Os lugares também impecável, limpo, banheiro, principalmente lá na Ásia, que você precisa tirar o sapato da rua para entrar em certos lugares, principalmente no quarto e no banheiro. Você vê que é outra realidade, outra mentalidade. Então eu recomendo muito ficar em hostels, se hospedar em hostels, ver também a avaliação de cada um, né? Eu não vou poder aqui estar recomendando os lugares que eu fiquei porque eu não lembro. E a maioria, na verdade, assim, a maioria tem nos meus vídeos, nos vlogs, então se você tiver interesse de assistir essas minhas aventuras, essas minhas viagens, está tudo aqui disponível no canal, entendeu? Então, caso vocês queiram ver mais intensamente como é que foi todo esse rolê, tem disponível aqui o vlog de todas essas viagens. Dito isso, outra dica também que eu vou ter que passar assim de antemão, que é a obrigação para todo mundo que tá viajando, é o seguro viagem, entendeu? Precisa, é necessário, principalmente em alguns países que é obrigatório você ter o seguro viagem para você entrar, entendeu? Então a minha recomendação de seguro viagem, fica aqui a dica, não tô sendo patrocinada de forma alguma, são só dicas realmente, né, que valem a pena serem faladas e serem trocadas, que é a Safety Wing, que é um lugar assim que eu descobri por outros viajantes, né? E daí realmente também é muito interessante, porque você paga uma mensalidade e dependendo da quantidade de tempo que você fica, você vai pagando e vai só debitando todo mês, depois você só cancela quando você para de viajar. Então, para quem realmente tem esse estilo de vida, né, de mochilão e de muitas viagens, faz muito sentido. Então, para mim, o custo-benefício saiu bem, assim, valeu a pena. E também outra questão que é muito importante de ser falada é a época do ano que você vai. Porque no Sudeste Asiático tem muito isso de monções, né? As monções, que é tipo chuvas extremas, principalmente agora com as mudanças climáticas, cada vez mais isso tende a piorar. Vale a pena pesquisar antes, né? A época que você tá indo. Eu não recomendo ir no meio do ano, sabe? Tipo, eu cheguei lá em agosto, em Bali, e o clima já era ideal, assim, para Bali, né? Cada lugar tem a sua questão, né? Então, eu comecei por Bali justamente porque era um lugar que para mim era um sonho, e também por agosto ser uma época que já tava mais amena, que na verdade quase não peguei chuva, então valeu muito a pena começar por Bali. Uma outra dica também que eu já vou deixar aqui é a questão dos aplicativos, né? Porque lá é muito usado o Grab e o Bolt. Só que eu acredito que Bolt não é em todos os lugares, não é em todas as regiões e nem em todas as cidades. O Grab realmente é o top, assim, que, tipo, todo mundo usa. Então fica a dica também de aplicativo, que é o Grab e o Bolt. Principalmente na Tailândia, o Bolt compensa muito. Às vezes é mais em conta um do que o outro, então é sempre bom ver a cotação de cada um antes de pedir sua moto, seu carro, seu tuk-tuk. Não é muita novidade para ninguém de que existem cartões, né, que você bota ali o débito brasileiro em real e converte pro dólar, então compensa muito você usar o Wise, Nomad, que geralmente eram os cartões que eu mais uso, né, na verdade é os cartões que eu mais uso em todas as minhas viagens. Porém, como eu consigo também trabalhar remotamente, eu acabo recebendo em outros cartões que são internacionais. Então, eu acabei usando, por exemplo, meu cartão Bybit, que é de criptomoedas. E como eu já tinha deixado uma reserva de emergência lá, e já funcionava também no Catar, então, tipo, tem vários cartões assim que você pode usar no mundo todo, né? E para mim compensou muito mais já debitar em criptomoedas do que converter de real para dólar, porque infelizmente pra gente que recebe em real não é tão vantajoso, mas é muito melhor do que usar um cartão de crédito, entendeu? Só que no meu caso eu usei bastante esse meu cartão de débito de criptomoedas, que realmente funcionava em todos os lugares, então eu não tive muito problema com isso. Porém, uma dica é sempre tenha o cartão físico, né, da Wise ou da Nomad para você sacar, porque lá é muito importante essa questão do saque, entendeu? A maior parte dos lugares eles só aceitam dinheiro, eles não aceitam cartão. Então, principalmente na Tailândia, que lá parece que até um combinado do governo com a população de não aceitar cartão, porque a maioria dos estabelecimentos pedem dinheiro físico. E infelizmente também outra questão na Tailândia é o saque, que eles cobram uma taxa de saque que é 250 baht, se eu não me engano.
E toda vez que você vai sacar, eles cobram essa taxa. Então é bom você já retirar um valor quando você for sacar na Tailândia. Foi o único lugar assim que eu vi isso, que tem realmente essa questão do saque. A maioria dos lugares realmente você pode sim pagar com cartão. Então eu usei a maior parte do meu cartão de cripto. E quando precisava realmente sacar, eu usava Nomad, principalmente a Nomad, mas a Wise também, são bancos que eu recomendo. E, enfim, vai de cada um da sua preferência, né? Agora também eu vou começar a usar a Pachum, que eu tô recebendo agora pelo Pachum. Então é isso, né? Sempre tá de olho nessas coisinhas também de banco pra ver qual que faz mais sentido pra você. A questão também da comida é um caso à parte que vai de cada um. Mas pra mim, eu gosto muito da comida asiática, sempre gostei, né, de comer aqui mesmo no Brasil, comer um japonês, né? Só que tem a questão da pimenta, né, que muita gente fala. Eu confesso que eu não senti muito essa questão, porque parece que eles já estão se acostumando, assim, de ter tanto turista. Eu acho que eles já fazem realmente sem pimenta. Se você pedir que venha sem pimenta, a maioria vem realmente sem pimenta. E quando você fede, tipo, um pouquinho apimentado, às vezes vem muito apimentado, porque pra eles o pouco é muito nosso, né? Tipo, pra eles o pouco deles é muito pra gente. Porque realmente, se você for pedir com pimenta, meu amor, vai ser apimentado. Mas se você pedir sem também, geralmente eu não tive nenhum problema com isso. E uma coisa também que muita gente se queixa é a intoxicação alimentar. Eu não tive nenhum problema com isso, entendeu? Comi muita comida de rua, muita comida de rua. Cheguei a comer sim um grilinho, uma larva, mas foram questões que foram acontecendo, né? Então, tipo, era uma coisa assim que não era uma coisa que eu tinha muita vontade de comer, mas acabou que eu comi. Mas de fato a comida assim é muito boa. A comida é muito boa. Tem algumas comidas que realmente são sabores que eu nunca tinha sentido. Então eles fazem umas misturinhas assim de broto com uns salgados, principalmente em Bali, que tem um salgado assim que você bota na boca e derrete. É muito legal, tipo, é muito diferente. Mas é muito bom. Eu me acostumei muito com a comida de lá. Principalmente a comida de rua, que você pode economizar muito comendo comida de rua, indo nas feirinhas. Restaurante realmente fica um pouco mais caro se você for fazer um fast food, comer um fast food, ou até mesmo restaurantes mesmo de comida ocidental, que foi uma coisa que eu confesso que eu comi também bastante. Você acaba gastando mais. O álcool às vezes é mais caro. Principalmente em Bali eu senti isso. Em outros lugares eu não senti tanto, mas o álcool às vezes fica um pouquinho mais caro. Então, se você quer economizar, às vezes compensa você trocar o álcool, né, por uma água, que é o tópico, próximo tópico, que é justamente não bebam água que não seja potável, entendeu? Não dá pra beber aguinha de torneira, não dá pra confiar, entendeu? Até quando eu pedi um drink e vinha um gelo, assim, eu já ficava meio na dúvida, mas eu não tive, de fato, nenhuma intoxicação alimentar. E outra dica também é não comam as frutas, porque as frutas que ficam muito expostas, né, durante o dia ou nessas feirinhas, às vezes pode sim estar contaminada. Porém, eu também tomei muito smoothie, tipo, muito suco, assim, nas feirinhas de rua. Nunca tive problema nenhum. Então, também vai de cada organismo. E se você tomar cuidado, realmente, tem lugares, assim, que você olha que pode não estar tão limpo. Tipo, coisas que, assim, que foi choque cultural pra mim, que não é sujeira, mas era um choque cultural. Era no Vietnã, as moças lá lavando a panela no chão, tipo, assim, no meio da rua. Tipo, limpando, assim, e tudo... Pra eles é normal, entendeu? E, tipo, vai de cada um, mas às vezes pra mim era um pouco insalubre, e daí nesses casos eu não cheguei a experimentar, infelizmente, comida de rua no Vietnã. Eu fiquei meio na dúvida, daí eu acabei não experimentando tanto. Barraquinha sim, agora tinha uns restaurantes assim que era mais local, assim, não tô julgando, mas era uma coisa assim que pra mim eu já vi que não pegava. Então vai de cada um também o que você tá disposta a experimentar. Mas em geral a comida é muito boa, entendeu? Vale muito a pena. Foi uma experiência gastronômica pra mim assim uma das melhores, realmente. Comida tailandesa, principalmente, foi uma das comidas que eu mais gostei. E, enfim, nos vlogs também tem todas as comidas que eu provei, comi horrores, comida de rua, muito frutos do mar, né? Frutos do mar, principalmente, é uma coisa que tem muito lá, tem todas as opções possíveis. Então, é bem interessante, assim, estar aberta a novos sabores.
E é isso. E quem tiver mais interesse, né, de ver como é que foi essas viagens, tem vlog aqui no canal de todas elas, entendeu? Todo lugar que eu fui, eu gravei tudo, mostrei comida. Pra mim, realmente, as melhores comidas pra mim foi Bali e Tailândia. Mas, em geral, a comida é muito boa, só o fast food que às vezes fica um pouquinho mais caro. Então, vale a pena, sim, você experimentar a comida local. Dito isso, finalmente, vamos começar aqui o roteiro, que, como eu comecei falando, é de cada um, né? Porém, o roteiro que eu escolhi pra mim fez todo sentido. E é um roteiro que eu recomendo, sim, fazer, principalmente pra quem quer economizar. E pra quem quer conhecer um pouco de tudo, né? Porque, como eu falei, eu estava no Catar, em Doha, e daí, em agosto, dia 1º de agosto, eu fui pra Bali. Então, eu fui de Doha pra Bali e foram mais ou menos 10 horas de voo. Então, chegando em Bali, fui diretamente pra Kuta, né? E foi um lugar assim que eu amei. Bali, pra mim, é um dos lugares mais incríveis, mais insanos que eu conheci na minha vida. Eu recomendo muito. E eu acho que fez total sentido começar por Bali, porque é um lugar assim que a maior parte das pessoas que já viajaram pelo Sudeste Asiático, Bali sempre tá ali, entendeu? Então é um lugar assim que vale muito a pena conhecer. Foi o lugar assim que as pessoas mais me bem acolheram, sabe? Tipo, o povo balinês, assim, eu não sei se é todo o povo da Indonésia, porque eu só conheci essa ilha e Nusa Penida, né? Que é a ilha do lado. Então, tipo, basicamente eu fiquei entre Kuta, Ubud, Canggu, Uluwatu, e foi isso aí. Tipo, durante os 20 dias, eu confesso que eu fiz um erro de ter pego 20 dias em um hostel em Kuta, porque isso pra mim foi o maior erro que eu fiz na minha viagem. E desde então foi o que eu mudei, que foi antes de chegar no lugar me programar e já pegar tipo 20 dias em um lugar. Porque a gente tem essa ideia de que vai chegar lá e daí se você não antecipa, às vezes o hostel fica mais caro. Mas nesse caso não, às vezes compensa você não antecipar, não programar tipo, um dia antes de você chegar no lugar, você reservar o hostel. Porque eu, que já, quando eu tava no Catar, eu já tinha reservado os meus dias em Bali, já tinha pego o meu próximo voo, já tinha reservado várias coisas, porque eu tava naquela ansiedade também, no medo de ficar mais caro. Então, é uma dica que eu deixo aqui pra vocês, façam um cronograma, mas às vezes deixem que seja um pouquinho mais volátil, sabe? Porque às vezes você pode se arrepender, que foi o meu caso, porque eu peguei 20 dias em Kuta, só que a maior parte dos dias eu tava indo para outros lugares da ilha e tinha que voltar. Então, por exemplo, teve um caso que eu peguei uma noite para dormir em Ubud, que é outra cidade, e você, tipo, demora 1 ou 2 horas de moto para você chegar até lá. Então, geralmente as pessoas vão em Ubud, ficam 3 dias em Ubud, daí depois volta, vai pra Canggu, daí vai pra Uluwatu, vai pra Nusa Penida. E na minha primeira noite em Bali, eu já conheci um cara que ele queria ir no próximo dia pra Nusa Penida. E o que que eu fiz? Eu deixei minhas malas em Bali e fui com ele nessa ilha pra Nusa Penida. Então, tipo, se eu não tivesse programado, às vezes eu teria gastado menos dinheiro, porque eu ainda tive que ajudar nessa acomodação que a gente ficou em Nusa Penida. E, enfim, e essa questão, né, de deixar uma mala aqui, só que lá é realmente muito seguro, então foi uma questão que eu não tive na minha cabeça, eu deixei mesmo. E é uma coisa que vocês vão ver ao decorrer desse vídeo e dos vlogs, caso você assista, que realmente a questão da segurança, pra mim, você se sentir segura em todo momento, foi uma coisa diferente, porque a gente aqui no Brasil, a gente não tá muito acostumada, né? Então lá, pra mim, essa questão da segurança é insano. Então, basicamente, Bali, top 10, olha, top 3, assim, da viagem Bali, pra mim, fica ali, entendeu? Mas enfim, daí depois de 20 dias em Bali, peguei um voo pra Singapura, usando, né, a Want2Go, que realmente é low cost, é companhias locais que fica mais em conta, mas vocês vão ver que realmente foi uma das únicas vezes que eu peguei voo. A maior parte do meu roteiro eu fiz ou de ônibus ou de ferry.
Enfim, ou de trem também, que teve situações que eu usei trem. Mas enfim, daí eu cheguei em Singapura, fiquei 3 dias em Singapura, que pra mim foi o ideal. Não recomendo ficar mais do que 3 dias em Singapura. Primeiro porque eu achei o lugar mais caro da viagem foi Singapura. E é um lugar assim que você faz tudo em 2 dias, 3 dias no máximo. Recomendo muito ir no parque da Universal, foi uma experiência incrível. Foi o primeiro parque assim que eu conheci, assim, esses parques top, assim, de linha. Realmente valeu muito a pena. Então, pega um dia, assim, pra Universal Studios em Singapura e outro dia também pra atrações. E foi mais ou menos isso que eu fiz, sabe? Um dia conhecendo a cidade andando, Chinatown, Marina Bay. Singapura é muito linda, é incrível, porém eu acredito que você consiga, assim, fazer tudo em 2 dias, 3 dias no máximo. Então eu peguei um ônibus de Singapura, a capital da Malásia, Kuala Lumpur, e fiquei por Kuala Lumpur 3 dias também. 3 dias e 3 noites. Que é uma coisa também que eu me arrependo um pouco, porque eu estava muito ansiosa pro meu próximo destino e eu acabei trocando os pés pelas mãos. E confesso que me arrependo de ter ficado tão pouco tempo na Malásia. Eu conheci realmente a capital, né, Kuala Lumpur, fui para as Batu Caves, as Petronas e tudo mais, e conheci o que deu, né? Mas eu gostei muito da Malásia, gostei muito de ver aquela imersão de culturas, né? Tem o bairro Bollywood lá, que é o bairro indiano, é muito legal, tipo, ver essa mistura de tudo. A Malásia realmente é incrível e eu confesso que eu me arrependo de ter ficado apenas 3 dias. Nem consegui ver as Petronas à noite, então, que também estava um pouco cansada ainda das outras viagens. Então, eu acabei descansando mais do que conhecendo. E é um erro, assim, que eu confesso que eu gostaria muito de voltar pra Malásia pra conhecer mais os arredores. Tem ilhas, Malásia é gigante. E eu acabei conhecendo só a capital, mas valeu a pena de qualquer forma. Então fica a dica também de conhecer para além do óbvio. E não só a Malásia, como outros lugares, né? Se você tiver a oportunidade de ficar mais tempo. Porém, foi o que eu falei, 3 dias foram suficientes para conhecer a capital e ficar com aquele gostinho de quero mais. Já valeu super a pena, já deu para se apaixonar pelo país. Então, como eu falei no começo do vídeo, entendeu? Teve vários lugares também que eu poderia ter ficado mais tempo ou que eu fiquei muito tempo e que realmente 3 dias foram suficientes para já conhecer o lugar e se encantar por ele. Que confesso que não foi o caso do próximo destino, que eu fui para Phuket. Então eu peguei, né, mais um ônibus e daí de Kuala Lumpur eu fui até Phuket, na Tailândia. E foi incrível também conhecer a Tailândia. Assim, em geral, é muito legal, assim, eu gosto, pelo menos, de conhecer os lugares por terra, porque você vai acabando conhecendo mais do que só pegar um avião e chegar lá. Tipo, é aquilo, você precisa de ter mais tempo, porque demora mais, né, de chegar de um lugar pro outro. Então, da quantidade de tempo e dinheiro que você tem disponível. E foi o que eu fiz. Cheguei em Phuket e Phuket eu fiquei mais ou menos uma semana. E confesso que me arrependo um pouco de ter ficado tanto tempo em Phuket. Não gostei da vibe de Phuket, mas também já vou falando aqui desde, né, de início que Phuket também não é um lugar para você ir e ficar. A maioria das pessoas vai para Phuket para conhecer a Phi Phi Island e as ilhas aos arredores. Então foi o que eu fiz, né? Eu fiquei uns 2 dias lá em Phuket, conhecendo a cidade, né? Indo. Até falei no vlog lá que parecia muito Guarujá, a praia que eu fui. E assim, gostei de estar na Tailândia, sabe? A primeira impressão foi aquilo, né? Eu acho que realmente conhecer a Tailândia por Phuket não é o cenário ideal, mas foi o que eu fiz. E, infelizmente, no dia que eu peguei pra ir pra Pipi, tava chovendo. Então, não foi, assim, uma viagem que eu gostei muito em Phuket, de fato. Queria muito ter conhecido Pipi. Conheci Pipi, achei lindo, magnífico. Tava chovendo, mas a água também impecável. Muita gente também recomenda pra quem vai pra Pipi ficar pelo menos uma noite. Eu não fiz isso, na verdade, eu nem sabia que tinha esse tour. E acabou que eu só fiz um tour de um dia e tava chovendo muito, então, tipo, meio que não foi uma experiência tão legal. E eu tava sozinha e muita família.
Ah, enfim, não gostei muito de Phuket e não gostei de Pipi. Tipo, eu acho que Pipi é linda, mas é aquilo, né? Às vezes compensa ir em outra época. Como eu fui, essa época já era comecinho de setembro. É, já era setembro. Em- ou final de agosto. Era entre final de agosto e começo de setembro. É verdade. Era finalzinho de agosto para setembro. E daí, ainda tava na época de chuva. Então é aquilo que eu falei. Depende muito da época que você vai. E infelizmente no dia que eu fui pra Pipi tava chovendo muito. Mas enfim, momentos, assim, não deixou de ser incrível, valeu muito a pena. Porém, é aquilo, quando eu voltei pra Phuket, eu fiquei tipo, nossa, eu tenho mais 4 noites aqui. O que que eu fiz? Deixei, às vezes, eu acho que eu não sei, eu acho que eu tinha 10 noites em Phuket e acabou que eu fiquei só uma semana. Que daí é aquilo que eu falei. Às vezes compensa você não pegar e antecipar e pagar antes, porque você pode perder dinheiro também. Que foi o meu caso. Eu não fiquei até o final da minha estadia em Phuket. Eu peguei um ônibus. Na verdade, eu comprei um combo, né, no Want2Go, que eu iria pra Koh Phangan, que é uma ilha. Só que, na Tailândia, né? Só que, pra chegar nessa ilha, eu tive que pegar um ônibus pra chegar meio que em Krabi, se eu não me engano. E daí, em Krabi, a gente pega um ferry até Koh Phangan. Que também o ferry é umas 2 horas, foi bem tranquilo. E lá em Koh Phangan foi, assim, incrível. Pra mim, Koh Phangan valeu muito a pena. Eu fiquei 10 dias em Koh Phangan. E, assim, foi incrível, passei meu aniversário lá. Conheci uma galera. Fui em um hostel também que eu tava à beira do mar, da praia. Lindo de morrer, acho que era em Hat Rim. É, em Hat Rim, e daí eu fiquei lá, tipo, 10 dias e assim, foi incrível. Ao decorrer desses dias, né, foi meu aniversário, eu acabei conhecendo uma galera e novamente deixei minhas malas nesse hostel e fui pra outra ilha com eles. Fui pra Koh Tao, fiquei uma noite só porque eu tinha que voltar pra tirar as minhas malas e ir pra Bangkok. Mas enfim, essa história inteira tem no meu vlog. Eu Algumas coisas eu também deixei de mostrar, porque realmente é umas coisas assim que eu não recomendo você fazer. Só que no meu caso, foi isso. Eu deixei lá minhas malas, fui pra outra ilha, voltei, tava tudo lá. E é isso, às vezes a gente brinca com a sorte, mas às vezes é tão seguro que você não precisa se preocupar. E foi o que aconteceu. Enfim, e daí foi isso. Foram 10 dias incríveis em Copangan, maravilhoso, assim, um paraíso na Terra. Muitas raves, muitas festas, meu aniversário foi incrível. É um lugar mais caro, justamente por ser ilha, mas também valeu muito a pena mesmo. É um lugar assim que eu recomendo demais. Se você for pra Tailândia, Koh Phangan e Koh Tao tem que estar. Se não Koh Phangan, vai pra Koh Samui. Koh Samui é muito mais conhecido e também Koh Samui tem o aeroporto. Em Koh Phangan não tem aeroporto. E outra dica também é caso você saiba andar de moto, ó, você vai usar muito essa habilidade, porque lá de Bali, o resto tem muito aluguel de moto muito em conta. Então, assim, é uma coisa que eu gostaria muito de saber. Eu, infelizmente, eu nem me atrevi a tentar, né, a andar de moto, porque eu vi um monte de gente, assim, parecendo múmia em Bali, né? O povo tudo enfaixado, entendeu? Porque a pessoa não sabe, daí inventa de subir uma montanha. É óbvio que vai dar ruim. Então eu não me atrevi, deixei pra quem sabe, entendeu? A maior parte das vezes em Copangan eu sofri um pouquinho de perrengue, porque pra você ir de um rolê para você ir da praia pra uma rave, você precisava de um tuk-tuk. Eu, no caso, né, precisava de um tuk-tuk porque eu não tinha moto. E daí, às vezes, eu inventava de sair com uns lá que me deixava no meio do caminho. Então, assim, é complicado. É complicado você não saber dirigir moto. Dá pra se virar com tuk-tuk, você conhece algumas pessoas, daí junta, aluga um tuk-tuk e vai todo mundo. Aí é beleza, aí é vantagens. Se não, às vezes você vai ter que pegar realmente tuk-tuk à parte. Foi o que eu fiz várias vezes. Às vezes eu pegava um tuk-tuk só pra mim. E é isso, entendeu? Não ia deixar de curtir só porque eu tava sozinha. Pelo contrário, eu acabava conhecendo uma galera e voltava todo mundo junto.
que é o que mais acontece, na verdade, mas enfim. Inclusive vivi um romance. Ai, gente, meu Deus. Inclusive, ó, Tailândia, um herbalzinho aqui, ó. Só um momento. Sério, maravilhoso. Juro, isso aqui não é nem proposital. Eu fico o dia inteiro com esse negócio. Porque é maravilhoso. Um negócio assim que a Tailândia que eu tô levando pra vida é esse herbal tailandês, que é tipo várias ervas que você cheira e daí abre seu nariz, é maravilhoso. Enfim. Voltando. Depois de uma história de amor. Ai, enfim, não vou falar essa parte. Daí peguei um ferry pra Krabi e de Krabi eu fui pra Bangkok. Isso aí, ó, foram horas de viagem. Que também valeu muito a pena, porque teve um desfecho aí de um romance, enfim. Chegando em Bangkok também, fiquei 3 dias em Bangkok, se eu não me engano. E de Bangkok eu fui pra Chiang Mai. Mas antes de falar sobre Chiang Mai, na verdade eu acho que eu fiquei uma semana no mínimo em Bangkok. Eu não lembro muito bem. Mas eu lembro que eu conheci bastante Bangkok, de fato. Fui em restaurantes brasileiros, conheci uma galera, enfim. Conheci templos, deu pra fazer várias coisas em Bangkok. Gostei de Bangkok, gostei mesmo. Mas daí de Bangkok eu fui pra Chiang Mai, no norte da Tailândia. E em Chiang Mai eu fiquei lá também uma semaninha, se eu não me engano. E daí conheci também uma galera, só que também tava chovendo um pouquinho. Daí acabou que sempre que eu queria ir conhecer um templo, tava chovendo, eu tinha que voltar pro hostel. E daí já tava meio perdida de muito rolê, entendeu? Então é uma coisa assim que às vezes é bom dar uma segurada. Que foi o que eu fiz quando eu cheguei em Chiang Rai, porque eu fiquei em Chiang Mai e eu gostei muito da cidade. A cidade é uma graça, entendeu? Tem a cidade antiga, tem a cidade nova. É muito bonito. Lá também é o melhor lugar se você for fazer santuário de elefante. Então, para conhecer os elefantes, Chiang Mai é o lugar ideal, entendeu? Porque a maioria dos lugares lá realmente é digno, é um lugar assim que dá para confiar, entendeu? Que eles cuidam bonitinho. Também não é caro. Mas enfim, já acabou que eu não conheci os elefantes, porque, como eu falei, tava muito nessa onda de curtir a noite e às vezes eu perdia o dia. Então eu perdi algumas oportunidades de ir para um santuário, de fazer um rolezinho diurno, porque eu tava cansada da ressaca da noite passada. Então, realmente, a gente tem que também estar naquele controle, entendeu? Porque às vezes a gente. Não que eu me passei, mas que realmente foi uma coisa assim que depois eu fiquei tipo, nossa, podia ter curtido menos, mas aproveitei igual, entendeu? Aproveitei igual. E tem lugares realmente que é mais pra festa e tem lugares que é mais cultural. Todos esses lugares são muito culturais, mas também as festas são incríveis. Então, tipo, tem aquele lugar assim, tanto pra quem quer curtir a vibe cultural e pra quem quer fazer uma festa, um rolê. Chiang Mai não é tão rolê assim, só que as pessoas que eu conheci acabaram sendo bem legais e eu gostei muito deles, daí a gente acabou dando vários rolês. Mas enfim, daí depois de Chiang Mai, ainda curti, ainda fui pra templos, ainda fiz várias coisas em Chiang Mai, mas de Chiang Mai eu peguei um ônibus pra Chiang Rai, que é no norte também, que é onde tem o Templo Branco, o Templo Azul, que é os templos mais famosos da Tailândia. Lá também eu conheci algumas pessoas incríveis que acabei revendo no Vietnã, mas enfim. E daí fiquei em Chiang Rai, acho que talvez uns 5 dias num hostel maravilhoso, entendeu? Um lugar super em conta, uma casa maravilhosa. Foi assim, incrível. Também conheci várias pessoas, então você vai conhecendo várias pessoas ao decorrer. É muito legal, entendeu? É muito incrível, muito dinâmico, entendeu? E parece que todo mundo tá disposto a se conhecer, a conhecer o lugar, a viver de fato. Então é uma vibe assim que você acaba não vendo em outro lugar, de fato. Eu acho assim que o Sudeste Asiático é um lugar assim que todo mundo assim que tá na mesma vibe vai e se junta, porque assim, América Latina também, eu confesso que é incrível, maravilhosa, amo, mas a minha verdadeira experiência de mochilão foi no Sudeste Asiático, então eu posso dizer assim que, sem sombra de dúvida, foi uma viagem inesquecível pra quem vai fazer mochilão, pra quem fica só 2 semanas, pra quem vai ficar um mês. Eu conheci pessoas que ficavam uma semana também, 2 semanas, quer dizer que morava
Estados Unidos, outros lugares e tal, e ia, amava, quer voltar, entendeu? E é isso. E daí em Chiang Rai eu fiz um rolê mais cultural de fato, fui nos templos, afins, incrível, tem vídeo aqui no canal. E de Chiang Rai eu fui pro Laos, em Luang Prabang. Passei a fronteira também suavona, e daí peguei um trem da fronteira pra Luang Prabang. A gente ficou, tipo, algumas horas na van. É, porque pra passar a fronteira, eu fui de uma van, não foi ônibus, na verdade foi uma van, que me pegou no meu hostel, a gente passou a fronteira, daí depois da fronteira uma estradinha de terra longa de algumas horas até o trem. E os trens no Laos é chinês, trem chinês. Então são trens assim de alta potência, é tudo muito grande, muita infraestrutura, que é uma coisa que se surpreende de fato. E daí eu peguei esse trem para Luang Prabang. Chegando no Luang Prabang, também peguei um ônibus até, né? Peguei um ônibus, uma lotação, vamos dizer assim, né? Do trem até da estação do trem até meu hostel. E também Luang Prabang é incrível, tipo, a vibe local mesmo. O Laos em geral é um lugar assim que tá no meu coração, ficou no meu coração, que era justamente o que eu estava sintonizada, que era no caso, ir para lugares, né, mas que não fossem tão turísticos e que sai um pouco desse rolê de festas que a Tailândia me proporcionou. E foi, assim, uma experiência incrível. Luang Prabang, daí de Luang Prabang eu fiquei acho que uns 5 dias e depois eu fui pra Vientiane, a capital do Laos, que também foi incrível. Muita comida de rua, muito legal, assim, sério, incrível mesmo. E também o rio Mekong em Luang Prabang. Ai, sério, o vlog do Laos ficou muito lindo, porque tudo lá é muito lindo. E, enfim, recomendo demais o Laos. Eu nunca tinha ouvido falar direito no Laos. Sempre que eu ouvia as pessoas falando, né, de outros viajantes falando, era uma coisa assim, tipo, interessante, mas não é uma coisa assim que a gente tem muita vontade de conhecer. Estando lá e tendo a oportunidade de conhecer, é magnífico, tipo, de verdade. Tem muito templo, tem monge na rua. É uma coisa assim, que é uma coisa que você acaba vendo na Tailândia e em outros lugares. Só que no Laos, pra mim, foi o lugar que mais me pegou, assim, que eu gostei muito da história, saber um pouco mais da história, que realmente ficou no meu coração e que não é um lugar assim tão óbvio. Então, recomendo demais conhecer o Laos. E, enfim, as pessoas também são incríveis. A comida assim, tem uns temperos que eu não gostei muito, mas é aquilo, vai de cada um. Não é toda comida que tem o mesmo gosto. E é isso. Dito isso, peguei também um ônibus de Vientiane até Hanoi, no Vietnã. E foi assim um perrengue, viu? Porque as estradas, principalmente as estradas no Laos, elas são péssimas. Tipo assim, o trem perfeito, chinês, tecnologia, assim, ó, top. Agora as estradas realmente, tipo, montanha, muito perrengue. Então foi assim, a noite inteira o ônibus, sabe? Só que lá os ônibus também tem aqueles ônibus que você deita, que você dorme, tipo, é muito diferente de fato. O Vietnã realmente é um lugar também maravilhoso, maravilhoso. Era uma coisa assim que eu tinha muita vontade de conhecer, né, que era o Bali, Tailândia e Vietnã. E Vietnã pra mim supriu todas as expectativas. Hanoi é um lugar incrível. Eu fiquei também no bairro antigo, cidade antiga, Old City, alguma coisa assim. E Hanoi, pra mim, foi o melhor lugar, assim, de fato, do Vietnã. Tem lugares que eu gostaria muito de ter conhecido, que era mais ao norte, mas também pelo fato de eu não saber dirigir moto, pilotar moto, eu acabei não indo porque eu sabia que eu ia depender de outras pessoas, então eu pretendo um dia voltar sabendo de pilotar moto. Então fica aí a dica, né? Antes de ir pro Sudeste Asiático, pelo menos faz umas aulinhas, entendeu? Não precisa de habilitação porque ninguém lá pede. Mas, aquelas, né? Geralmente eles pedem seu passaporte ou um valor, né, pra deixar ali alugado, enfim. E é isso. E daí, infelizmente, teve vários lugares que eu não conheci justamente por não saber dirigir, não saber pilotar. E, enfim, só de você andar pela rua em Laos ou Vietnã, você já tá ali experienciando coisas incríveis. Então, tipo,
Fica a dica aí, né? Então, Hanoi também foi incrível. Eu não lembro quantos dias eu fiquei exatamente, mas se eu não me engano também foram 5 dias. E daí de Hanoi eu peguei um voo a Da Nang. Então, toda essa viagem eu fiz de trem ou ônibus. Chegando em Hanoi, eu já tava um pouco saturada, né? Depois dessa vivência que foi sair do Laos ao Vietnã de ônibus, eu falei, ah não, agora eu acho que eu vou pegar um voozinho. E foi ótimo, né? Que você entra no avião, 1 hora você já tá no outro lugar. Isso realmente é muito mais cômodo. Só que tive que pagar excesso de bagagem, porque. Ai, esqueci de uma parte aí de falar. Só falar um negócio assim. Quando eu tava em Chiang Mai, eu ainda tinha a minha mala de mão. E. Será que falou isso? Enfim. Quando eu tava em Chiang Mai, eu tinha uma mala de mão. Só que eu tava com essa ideia de comprar um mochilão. E eu ainda tava só com uma malinha, sabe? Uma bolsa e uma mala de mão. Eu deixei a minha mala de mão em um hostel, comprei um mochilão e fui pro Laos. E fui pra Chiang Rai. Então, quando eu estava em Hanoi, quando eu já estava no Vietnã, eu tava com mochilão, então era diferente o peso. Não era mais o mesmo tamanho, a mesma quantidade, então eu tive que pagar a bagagem extra por conta disso, né? Enfim, fica aí a dica. Às vezes compensa mais você já comprar bagagem extra antes do que ter que pagar na hora. Se eu não me engano, eu paguei tipo R$ 200 a mais por bagagem extra. Também não foi uau, mas é uma coisinha assim que muda um pouco, né? Já aperta. Mas então, fica aí a dica também sobre isso. Às vezes compensa você não deixar suas malas no caminho, mas acontece, né? Vai que. Enfim, tanto é que eu consegui recuperar essa mala depois, mas depois eu conto. Mas enfim, daí eu tava lá, peguei o voo, fui pra Da Nang. Da Nang também no Vietnã é incrível, que já é uma coisa mais costeira, mais praia. Em Hanoi também eu fiz o cruzeiro lá, esqueci de falar essa parte, enfim. Tem tudo nos vlogs, mas enfim. Da Nang também, muito quente, assim, não comentei sobre essa parte, mas o calor em todos esses lugares era muito quente, muito abafado, muito úmido e quente. Só que nessa altura do campeonato eu já tava um pouco acostumada, né? Então, pra mim, eu já tava mais acostumada de fato com o calor. Só que é isso. Enfim, Da Nang também foi incrível. Recomendo. Não era uma coisa assim que eu estava na minha lista antes de ir pra lá. Conhecendo aos arredores, algumas pessoas começaram a indicar certos lugares e foi o que eu fiz. Da Nang não estava na minha lista de checkpoints, mas acabou entrando e é um lugar também que eu recomendo. Então, de Da Nang também eu peguei um ônibus a Ho Chi Minh, a capital do Vietnã, antiga Saigon, e lá também eu fiquei mais ou menos uns 5 dias a uma semana. Não, confesso que eu não gostei tanto. Se você não tem muito tempo para viajar, eu recomendo apenas conhecer Hanoi. Hanoi vale muito a pena. Ho Chi Minh é legal, tem a parte mais cultural, tem a parte assim de museus, ir lá, né, no campo de batalha da guerra do Vietnã, então é bem interessante de fato conhecer. Mas assim, gostei muito mais de Hanoi do que Ho Chi Minh, confesso. Então não vou falar muito sobre Ho Chi Minh, que também esse vídeo tá ficando longo, mas tem vlog de todos esses lugares aqui no canal. E daí de Ho Chi Minh eu peguei um ônibus até o Camboja, em Siem Reap. A gente parou na capital do Camboja, mas foi só pra trocar de ônibus. Passei também na imigração suave, porque muita gente tava falando, tipo, nossa, Camboja, porque tava tendo conflito entre Tailândia e Camboja, mas no final deu tudo certo. Enfim, fiquei no Camboja também 7 dias, se não me engano, e confesso que também foi muito pouco. Se eu pudesse, eu teria ficado pelo menos um mês no Camboja. Eu gostei muito de Siem Reap, gostei muito de conhecer as pessoas. Estava lá também trabalhando, acabei fazendo uma parceria de voluntariado, então acabei ficando voluntariando no Mad Monkey de Siem Reap. E foi muito legal, gostei muito da experiência. Só que é aquilo, né? Já tinha se passado 4 meses e aquela
vontade de conhecer muitas coisas estava se esgotando. Chega o momento da viagem que a gente começa a querer só chegar num lugar e descansar, sabe? Então, como eu já tinha também me programado para voltar para Tailândia, eu fiquei apenas uma semana no Camboja. Me arrependo também um pouco de não ter conhecido o sul, né? Porque tem praias magníficas no Camboja. Não conheci a capital, acabei indo só de noite para me transportar até Siem Reap, mas acabei conhecendo o templo maravilhoso Angkor Wat, né? Uma coisa que acontece muito no Camboja é a questão da dolarização, né? Então tem muito lugar que só aceita dólar. Por eu estar usando, né, minha conta de cripto, pra mim não fez muita diferença, compensou até. Mas é uma coisa que para algumas pessoas é um pouco chato e para outras compensa. Então, pra mim, eu acho que foi um ponto positivo do que negativo. Mas enfim. E no caso, até mesmo o templo, né, o Angkor Wat, a gente teve que pagar em dólar. Se eu não me engano, eu paguei $35 na entrada para apenas um dia. Então eu recomendo sim que você vá para o Camboja, você fique mais tempo para conhecer durante vários dias, né? Os templos de lá, principalmente o Angkor Wat. Mas como eu deixei apenas para conhecer no meu último dia, eu só fiz assim realmente um dia. No vlog eu acabei colocando como se fosse meu primeiro dia, só que tudo que eu vivi no Camboja eu vivi antes do templo, então eu coloquei o templo no começo porque é a atração principal. Só que, de fato, o Camboja realmente também é um lugar que ficou muito no meu coração. As pessoas que eu conheci lá e tudo mais. Então, assim, é um lugar, assim, que realmente eu gostaria de ir e ficar mais tempo. Que é uma coisa, assim, uma surpresa, na verdade, porque não era uma coisa que eu imaginava. Mas, enfim, fiquei só uma semaninha, porque também o meu voluntariado, eles só tinham me dado uma semana. Então, eu fiquei tipo, ai, não vou ficar mais que isso. E acabou que eu voltei pra Tailândia. Daí eu voltei para Bangkok. Só que em Bangkok eu fiquei mais ou menos uma semana. E como eu já tinha conhecido os lugares principais, eu também não tava mais tão naquela vibe de ficar indo na Koh San Road, dando rolezinho, sabe? Tipo, eu já tava numa vibe mais introspectiva nesse momento, eu já tava cansada de falar inglês. E daí eu decidi ir pra Chiang Mai. E daí, indo pra Chiang Mai, na verdade eu decidi ir pra Pai, que é, assim, no norte da Tailândia. Assim, eu vou ter que contextualizar, porque quando eu estava em Chiang Rai, eu ouvi falar nesse monastério budista que ficava em Chiang Mai, 2 horas de Chiang Mai, em Pai. Só que quando eu fui pro Vietnã, eu tava com essa ideia, tipo, ai, como eu parei com o rolezinho, agora eu quero uma vibe meditação e budismo. Só que, ao decorrer de todos esses tempos que eu estava entre o Vietnã, Laos, Camboja, quando eu voltei para Tailândia, eu estava convicta que eu ia para esse monastério budista e que eu ia ficar lá meditando por uma semana. Só que decidi ir. Daí eu fui para Pai, que é tipo 2 horas de Chiang Mai. Então eu fui de Bangkok, peguei um ônibus para Chiang Mai. Daí de Chiang Mai eu fui para Pai. Em Pai eu fiquei um mês. Eu fiquei um mês em Pai porque eu amei aquele lugar. Porque assim, eu tinha decidido o quê? Que eu ia pra Pai, e daí de Pai eu ia pegar mais um tuk-tuk e ia pra esse monastério budista. Ia ficar lá uma semana sem falar, meditando. Jurei. Porque quando eu cheguei em Pai, eu me senti em casa. Quando eu cheguei em Pai, sério, tipo assim, foi uma experiência, porque era novamente uma vibe assim meio das ilhas, que era muita rave e muito legal. E muita gente assim, tipo, lá em Pai, os gringos, eles andam descalços. Tipo assim, não é uma coisa assim, acabou a civilização. Era basicamente hips, muitos locais, né, que é a parte mais interessante, é de fato os locais, não os gringos, porque realmente eu tava em Bangkok, eu já tava cansada de gringo. Então eu fui pra Pai porque eu queria uma experiência mais local, porque eu ia pro monastério. No final, não fui pro monastério. Não fui pro monastério, vivi de rolê, curti horrores. Eu descansei a beça, sabe? Descansei bastante. Em Pai, de novo, o problema, né, de não saber pilotar. Então acabei ficando às custas dos outros, né, de ir para certos lugares de moto. Não fiz a maioria das coisas que eu deveria ter feito em Pai. Não conheci o Canyon, não conheci várias coisas.
Se pá, eu nem gravei, eu não fiz vlog, eu fiquei assim, ó, na paz absoluta. Ao mesmo tempo que teve dia assim, que eu fui lá, curti a rave, pá, a maior parte do tempo eu descansei, fiquei comendo comida de rua, economizando, entendeu? Trabalhando, tã, 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 e tudo mais. Então, pra mim, pai foi incrível. Eu voltaria também muito pra pai, só que na próxima vez que eu for, eu quero sim ir pro monastério. Chegando lá, eu vi que realmente era too much pra mim. Tipo, enfim, não vou falar mal do monastério, mas eu fiquei sabendo que lá não tem colchão, então você dorme, tipo, num colchonete. Daí você também não pode usar o celular, você não pode escrever, você não pode ler, você não pode fazer nada, entendeu? Então, você tinha que ter toalha, e é uma coisa que eu acabei não levando, que eu acabei deixando, na verdade, ao decorrer do caminho. Enfim, daí de Pai eu voltei pra Chiang Mai, que de Chiang Mai eu ia pegar um avião para Bangkok, Etiópia e Brasil. Então, basicamente, a minha viagem estava no fim. Só que em Chiang Mai também eu fiquei um mês. Em Pai, na verdade, eu fiquei 2 semanas. E daí, em Chiang Mai, eu fiquei um mês. Então, lá em Pai, eu comprei minha passagem pro Brasil. E quando eu fiquei em Chiang Mai, mais ou menos um mês. Porque também foi aí que eu conheci de fato Chiang Mai, que eu conheci de fato a cultura tailandesa, que eu me introduzi, entendeu? Que eu conheci de fato as pessoas, fiz mais vlogs também em Chiang Mai, em Pai não fiz vlogs. E acabei indo no hostel que eu deixei a minha mala de mão. E chegando lá, eu consegui recuperar minha mala de mão, por incrível que pareça. Eu desovei essa mala, eu achei que eu nunca mais ia ver. Só que, né, aquela coisa, eu vou voltar pro Brasil, às vezes compensa ter uma malinha a mais, não é? Então eu fui lá, peguei a mala, consegui a mala de volta. E daí assim, e assim, depois de 2 meses, porque eu deixei essa mala aí, eu fui pro Laos, pro Vietnã, pro Camboja, voltei pra Bangkok. De Bangkok, eu passei o Halloween, inclusive, em Bangkok. Fui pra Pai, fiquei em Pai umas 2 semanas, voltei pra Chiang Mai. Quando eu voltei pra Chiang Mai, eu falei, acho que eu vou tentar pegar essa mala de volta. Daí eu consegui a mala, vocês acreditam? Consegui. Eu até tinha gravado um vídeo mostrando essa experiência, mas eu achei assim, ai, não sei se tem a ver com o que eu quero fazer no canal. Hoje em dia eu me arrependo, porque eu acabei apagando esse vídeo, mas era um vídeo engraçado. Enfim, e daí foi isso. Daí eu fiquei mais um mês em Chiang Mai, até dizer adeus. Que foi quando eu peguei esse voo pra Bangkok, de Bangkok, Etiópia e Brasil. E já faz um mês que eu estou aqui no Brasil. Enfim, o que eu posso dizer de tudo isso é que foi uma experiência incrível. Esse vídeo ficou gigante. Peço desculpas. Mas assim, se você tem vontade, vá. Era uma coisa que eu tinha muita vontade. Eu morri de medo, mas eu fui. E é uma coisa que mudou minha vida, entendeu? É uma coisa que realmente não tem como você voltar sem ser mudada, sabe? Porque a cultura é outra, as pessoas são diferentes, essa relação de segurança, né? De ninguém querer te roubar, ninguém passar a perna, tipo, eu ir pra outros países e voltar pro lugar e a minha mala ainda estar lá, sabe? Tipo, isso não é uma coisa que acontece com frequência. Então, é uma coisa que realmente muda a gente. É uma viagem que que eu vou levar pra vida. Que eu amo romantizar, porque é um lugar assim que de fato ficou aqui no meu coração. Então, se você tiver a oportunidade, vá. Se você tem a vontade, corra atrás e vai, faz acontecer. Mesmo que seja um mês, 2 semanas, é uma coisa assim que não tem como ser ruim, entendeu? Dito tudo isso, pela minha experiência, eu recomendo demais e pela minha experiência acho que também vai fazer com que você queira também conhecer. Se não for pelas festas, pela parte cultural, pelas pessoas, pela comida, por ser um lugar mais em conta, entendeu? É um pouco caro de chegar até lá, mas quando você tá por lá, tudo é muito mais em conta, entendeu? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Falei demais, perdão. Poderia ter feito. Posso sim fazer outros vídeos falando sobre algumas experiências em específico. Mas
por hora é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo se você iria para o Sudeste Asiático, se você vai, se você já foi, sua experiência. E é isso, eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.